Olá! Nossa aula de hoje será sobre os conceitos fundamentais da atomística. O que isso significa? Nós estudamos nas aulas anteriores a respeito do átomo, nós falamos sobre os modelos atômicos, toda a evolução da teoria dos modelos atômicos, até chegarmos na concepção de átomo que nós conhecemos hoje. Baseados nessa concepção de átomo, nós vamos estudar agora quais são as partículas que compõem o átomo, quais são as regiões diferentes que formam o átomo, quais são as partículas de cada uma dessas regiões e algumas propriedades a respeito do átomo. Para a gente começar, então, a gente vai começar falando sobre as partículas subatômicas. As partículas subatômicas são as partículas que formam o átomo. Nós temos, pelo menos, 3 partículas fundamentais que vão formar o átomo, que são os prótons, que nós representamos por um P de próton com um maisinho em cima, porque o próton é carga positiva. Então, próton, P+. Os elétrons, representados por um E de elétron com um menuzinho em cima, porque o elétron é a partícula negativa do átomo. E os nêutrons são representados simplesmente pela letra N. Isso por quê? Porque o nêutron ele não tem carga elétrica, por isso que ele é representado só pelo N. Então, a gente tem próton, P+, elétron, E-, e nêutron, só o N, certo? Agora, essas 3 partículas vão estar dentro do átomo, divididas em 2 regiões importantes, que são o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é uma região pequena, porém pesada. Isso porque no núcleo estão concentrados os prótons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons, cada um deles é aproximadamente 2.000 vezes mais pesado do que um elétron. Então, o núcleo vai acabar concentrando a massa do átomo. A eletrosfera é uma região grande, porém leve. Isso porque, primeiro, é formada basicamente por espaços vazios. E além dos espaços vazios, ela contém os elétrons. Só que, como eu já disse para vocês, os elétrons são praticamente 2.000 vezes mais leves do que um próton e um nêutron. Isso significa que a massa da eletrosfera, quando a gente for levar em consideração a massa do átomo, a gente acaba desprezando a massa da eletrosfera, porque ela é muito pequena em comparação à massa do núcleo. Para a gente entender, então, como essas partículas estão dispostas, o núcleo é região central, pequena e pesada. Positiva, porque ela tem prótons e nêutrons. O próton é positivo e o nêutron não tem carga, então ele não interfere na carga do núcleo. Eletrosfera, grande, formada por espaços vazios, aqui no meio não tem nada, são espaços vazios, e as partículas negativas, que são os elétrons. Então, a eletrosfera tem carga elétrica total negativa. Vamos falar a respeito de 2 propriedades importantes dos átomos. Uma delas é o número atômico. O número atômico é representado pela letra Z maiúscula, e o número atômico sempre vai representar o número de prótons que existem no átomo. Então, o número atômico, que é o Z maiúsculo, é sempre igual ao número de prótons. Se o átomo tem 10 prótons, o número atômico dele é 10. Agora, os átomos, eles são espécies neutras. Isso significa que se ele tem 10 prótons no núcleo, ele tem 10 elétrons na eletrosfera. Ele sempre vai ter igual quantidade de carga positiva e negativa. Os nêutrons não importa, pode ser igual, pode ser diferente, pode ter mais, pode ter menos, isso não tem problema. Agora, o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons, no caso dos átomos, que são espécies neutras, sempre vão ser iguais. Então, para todo átomo, a gente vai ter como regra final número atômico, número de prótons e número de elétrons iguais, tá? E aí, de novo, isso daqui é uma propriedade que vale para todos os átomos. Número atômico, número de prótons, número de elétrons igual. Se o número atômico é 10, são 10 prótons e 10 elétrons. Se o número atômico for 25, significa que ele tem 25 prótons e 25 elétrons, certo? Agora, a segunda propriedade é o número de massa, que é a massa atômica. Por isso que a gente representa por um A maiúsculo, tá? E o número de massa vai ser o quê? Eu falei para vocês que a massa da eletrosfera ela é muito pequena, então a gente não vai considerá-la praticamente desprezível. Nós vamos considerar, então, só o núcleo do átomo. E no núcleo tem o que mesmo? Prótons e nêutrons. Então, a massa atômica vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons.
Então, essa é uma formulazinha. Quando a gente fala de número atômico, prótons e elétrons, não precisa fazer cálculo. Um é igual ao outro. Agora, para achar a massa, a gente soma, então, as partículas que tem no núcleo. Agora, vamos a uma parte importante. Eu disse para vocês, está aqui a primeira relação, né? Que número atômico, número de prótons e número de elétrons é sempre igual para os átomos, certo? Agora, a massa é a soma de prótons e nêutrons, ok? Só que o número de prótons, ó, também é igual ao número atômico, também é igual ao número de elétrons. Então, eu posso acabar substituindo, ó. Eu posso dizer que a massa é a soma de prótons e nêutrons, ou que a massa é a soma do número atômico mais o número de nêutrons, ou ainda que a massa é a soma do número de elétrons mais o número de nêutrons. Professora, mas você disse pra gente que a massa dos elétrons é desprezível. É que aqui a gente não está falando em termos de massa, estou falando de número. E o número de prótons e de elétrons é igual, certo? Eu não estou somando mais os elétrons aqui. Por isso que eu posso dizer que essas três relações aqui ó, são a mesma coisa. Porque, de novo, se o número atômico é 10, 10 prótons e 10 elétrons. Então, sempre vai ser o mesmo número aqui entre eles, tá? Então, essas relações aqui são que a gente vai usar, então, para fazer cálculos e atribuir característica para os átomos. Primeiro exemplo. Considere um átomo que possui 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Determine o número atômico e o número de massa desse átomo. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, nós sabemos que o número atômico de prótons e elétrons é igual, certo? Então, ele diz que ele tem 10 prótons, 10 elétrons. Isso significa que o número atômico dele é 10, sem fazer cálculo nenhum, tá? Porque simplesmente esses três valores são sempre iguais. Então, número de prótons, número de elétrons e número atômico, ó, valem 10. Só isso. Agora, para achar a massa, eu vou fazer o quê? Vou somar os prótons e os nêutrons. Então, a massa vai ser, ó, 10 prótons e 12 nêutrons. Somo os dois. Lembrando, gente, número atômico, prótons e elétrons são iguais, mas eu uso eles uma vez só, tá? Só uma vez. Então, tá aqui, ó, 10 mais 12. Então, a massa total para esse átomo vai ser 22. Unidade. Não tem unidade, tá? É só o número. Eu simplesmente vou dizer que o número atômico é 10 e a massa vai ser 22. São 22 unidades de massa, então não precisa colocar nada, tá? Pode deixar só assim. Outro exemplo. Agora, o contrário. Sabendo que um átomo possui número de massa 108 e número atômico 47. Determine o número de prótons, elétrons e nêutrons. Agora eu quero fazer o contrário. Eu tenho agora a massa e o número atômico e quero achar agora quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons vai ter esse átomo aqui. Então, o que eu vou fazer, gente? Primeiro, nós sabemos que número atômico, número de prótons e número de elétrons são iguais. Se o número atômico dele é 47, olha isso aqui que o número atômico é 47. Isso significa que ele vai ter 47 prótons, 47 elétrons. Lembram que esses três têm que ser sempre iguais? Ó, número atômico, prótons, elétrons, sempre iguais. Agora, a gente sabe que a massa é 108, certo? Eu conheço a massa. O número de prótons eu também sei qual é. Agora, o que está faltando aqui, ó, para a gente achar, ó, é o número de nêutrons. Então, com essa relação aqui, ó, além de poder calcular a massa, a gente também pode calcular ou os prótons ou os nêutrons, se a gente precisar. E é o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Aqui no lugar da massa, eu vou substituir o 108, porque ele diz que aqui a massa é 108. O número de prótons a gente viu aqui em cima, ó, que é igual ao número atômico, que é 47, mais N. Esse 47 está desse lado somando. Eu passo ele para lá, ó, subtraindo. 108 menos 47, 61. Então, significa que esse átomo tem 47 prótons e 47 elétrons, porque o número atômico dele é 47. 61 nêutrons, porque se eu jogo aqui na formulazinha, ó, massa 108, número de prótons 47, o número de prótons vem para cá diminuindo aqui, ó, só faço a subtração, achei o número de nêutrons, então tá aqui a resposta, 47, 47 e 61. Agora, vamos fazer um exercício a respeito disso? Eu tenho aqui, então, um determinado elemento químico com 36 elétrons e 58 nêutrons. A partir dessas informações, marque a alternativa que apresenta o número atômico e o número de massa, respectivamente, desse elemento. Tentem dizer para mim qual é a resposta aqui desse exercício. (36 elétrons, 58 nêutrons, certo? Eu quero saber o número atômico e a massa. Primeiro, o número atômico é mais fácil. Se ele tem 36 elétrons, significa que ele tem
36 prótons e que o número atômico dele é 36. Então, ó, número atômico de prótons e elétrons é sempre igual. Todos eles vão valer aqui, ó, 36. Sabemos que a massa pode ser o número de elétrons mais neutros, ou prótons mais neutros, ou o número atômico mais neutros, tanto faz. A massa, então, vai ser o número de elétrons, 36, mais o número de nêutrons, 58. Somos 2, a minha massa vai ser 94. E a gente assinala a letra B. Agora, vamos falar a respeito da representação dos elementos. Os elementos, eles são representados aqui, ó, pelo símbolo do elemento. Esses elementos nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, quando falarmos sobre tabela periódica. Então, aqui no meio vai o símbolo do elemento, tá? Em cima vai sempre o número de massa. O número de massa pode vir aqui do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz, mas tem que estar sempre em cima. E o número atômico é sempre embaixo. E sempre vai aparecer aqui no canto esquerdo embaixo, tá? Então, massa é em cima, número atômico é embaixo. Sempre nesta ordem exatamente. Exemplos aqui para vocês, ó. O Mg é o magnésio. Número de cima é o que mesmo? Massa. Número de baixo, número atômico. Aqui, ó, esse elemento é o cálcio. Número de cima, massa do cálcio, que aqui é 40. Número de baixo, número atômico, que aqui no caso é 20. Então, o símbolo do elemento, por enquanto vocês não vão precisar saber os símbolos deles, só saber interpretar isso. Número de cima, número de massa, número de baixo, número atômico. Aqui, ó, tirei os valores para vocês verem, ó. Número de cima, massa, 26. Número de baixo, número atômico, 12. Se o número atômico é 12, significa que ele tem 12 prótons. Lembra que o número atômico é sempre igual ao número de prótons, 12. E, no caso dos átomos, também é igual ao número de elétrons. Então, ó, o Z, o P e o E são iguais, ó. Todos são iguais ao valor aqui de baixo, que é 12. Agora, para a gente achar os nêutrons, a gente pode fazer simplesmente a massa menos o número atômico. Isso vem lá daquela fórmula. A gente fez isso lá no exercício anterior. Se eu pegar a massa e diminuir do número atômico, subtrair o número atômico, eu vou encontrar o número de nêutrons. Então, se eu fizer, ó, 26 menos 12, 14. Esse é o número de nêutrons do magnésio. Então, com essa representação aqui, eu consigo tirar todas essas informações, ó. Número de massa, número de cima, número atômico, número de baixo. Número atômico de prótons e elétrons são iguais. E se eu fizer massa menos número atômico, eu vou encontrar o número de nêutrons, que nesse caso é 14. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o cálcio, ó. Número de cima é a massa, 40. Número de baixo, número atômico, 20. Número de prótons e elétrons é igual ao número atômico, 20. E o número de nêutrons, ó, número de cima menos o de baixo. 40 menos 20 vai dar 20 também. Vejam que aqui o número de nêutrons, ó, ficou igual ao número de prótons, elétrons e o número atômico. Pode ser igual? Pode. Tem que ser igual? Não. O número de nêutrons não depende, tá? Tanto que, ó, aqui deu diferente, ó. 12 e aqui deu 14, tá? O número de nêutrons não depende. O número atômico de prótons e elétrons é que deve ser igual sempre para os átomos. Exercício. Eu tenho aqui, ó, o mercúrio, tá? Esse aqui é o símbolo do mercúrio, Hg. Nem todos os elementos químicos têm o símbolo igual o nome deles em português, tá? Porque muitos deles derivam do latim, por isso que os símbolos às vezes são diferentes, mas como eu disse, por enquanto não se preocupem com isso. Então, mercúrio. Eu quero saber o número de prótons, de nêutrons e de elétrons, nessa ordem. Próton, nêutron e elétron. Olha para a representação. Número de baixo é o número atômico. Número atômico indica prótons e elétrons. E para achar os nêutrons, o que eu faço? Número de cima menos número de baixo. Então, a gente vai ter, ó, o número de prótons igual ao número de baixo, 80. Número de nêutrons, o de cima menos o de baixo, 200 menos 80, 120. Número de elétrons também igual ao número de baixo, que é o número atômico, 80. E aí, a gente tem, ó, letra C, 80, 120, 80. 80 prótons, 120 nêutrons, o de cima menos o de baixo, e 80 elétrons, que é igual ao número atômico também. Agora, nós vamos falar de outra espécie química, que não são mais átomos. Isso por quê? O átomo pode ganhar ou perder elétrons. E, gente, somente elétrons.
O núcleo do átomo não consegue ser modificado facilmente. Dá para mexer? Até dá, mas não é assim fácil. Então, naturalmente, os átomos vão ganhar ou perder elétrons. Só o número de elétrons vai poder ser modificado. Número de próton, número atômico, número de massa, número de nêutron, fica tudo igual. Só o número de elétrons é que pode mudar. E aí, o que vai acontecer? A gente tem dois tipos de íons. Os íons vão ser justamente formados isso. Quando o átomo ganhar ou perder elétron, ele deixa de ser neutro, né? Porque antes ele tinha próton e elétron em mesma quantidade. Se ele ganhar elétron, vai ter mais elétron do que próton. Se ele perder elétron, vai ter mais próton do que elétron. E aí acaba havendo um desequilíbrio de cargas, ele deixa de ser neutro. Por isso que eu não posso mais chamar de átomo, aí eu tenho que chamar de íon. E aí existem dois tipos de íons. O primeiro deles são os cátions. Os cátions vão ser formados sempre que o átomo perder elétrons. Perdeu elétrons, não é mais átomo, não é mais neutro, ele vai se tornar cátion. E aí o que acontece? A gente tem que tomar um cuidado muito grande aqui com isso, porque o elétron é uma carga negativa. Se eu perder carga negativa, eu fico com excesso de carga positiva. Então, quando eu perco elétron, eu fico positivo. Tá? Eu sei que pra gente perder uma coisa negativa, ganhar uma coisa positiva, né? A nossa cabeça associa assim. Mas no caso dos elétrons, acontece exatamente o oposto. Quando eu perco elétrons, eu fico positivo. Porque vamos pensar aqui comigo, tá? Num elemento que tem número atômico 10. Ele tem 10 prótons e 10 elétrons, ok? Agora, se ele perder 2 elétrons, ele vai continuar com seus 10 prótons, só que agora ele vai ter só 8 elétrons. Ele vai ter 2 prótons a mais do que o número de elétrons. Ele vai ter mais carga positiva do que negativa. Por isso, que quando ele perde elétrons, ele fica positivo. Ele se torna um íon positivo, que no caso nós chamamos de cátions. E nós vamos representar agora assim, ó. Agora sim, a massa vai ter que vir desse canto esquerdo, porque no lado direito, em cima, vai vir uma carga. Esse mais significa que ele tem um próton a mais do que o número de elétrons. Para isso acontecer, já que ele só pode ganhar ou perder elétrons, significa que ele perdeu um elétron. Então, só esse mais vai significar que ele perdeu um elétron. Então, vamos fazer as contas agora aqui comigo, ó. Massa é o número de cima, 39. Isso não muda. Número atômico é o número de baixo, 19. Também não muda. O número de prótons é igual ao número atômico. Gente, isso não muda. O número de prótons não vai mudar. Continua sendo 19. Agora, ele tinha 19 elétrons. Tinha, né? Quando ele era neutro. Tinha 19 prótons e 19 elétrons. Esse mais significa que ele perdeu um. Se ele tinha 19 e perdeu um, ele vai ficar com 18. E para achar o número de nêutrons, é só fazer o de cima menos o de baixo. 39 menos 19, ó, que dá 20. Isso não muda. Então, veja, eu até deixei aqui em vermelho destacado, porque os elétrons são a única característica que pode mudar, tá? O resto não muda nunca. Então, se ele perder elétrons, vai diminuir aqui, ó. Se ele for um cátion, tiver um positivozinho aqui, vou diminuir, tá? Pensa que você sempre vai fazer o oposto. Esse mais não significa somar elétrons, significa justamente diminuir, perder. Agora, os ânions são o íon oposto. Os ânions são os íons negativos. Para ficar negativo, ele tem que ganhar elétrons. Pensa lá no nosso mesmo átomo que tinha número atômico 10. 10 prótons e 10 elétrons. Agora ele ganhou, recebeu 2 elétrons. Ele vai continuar com seus 10 prótons, só que agora ele vai ter 12 elétrons. Ele vai ter 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Por isso, ele vai ser um íon negativo. Então, o ânion vai ser formado sempre que o átomo ganhar elétrons. Então, ele deixa de ser um átomo, ele se torna um íon chamado de ânion, tá? E aí, esse menuzinho aqui em cima agora, ó, vai indicar o quê? Que ele ganhou. Agora, como tem um menos ali, eu vou somar esses elétrons para ele. Lembra? É sempre o oposto, tá? Então, olha como é que vai ficar, ó. Massa é o número de cima. Mudou? Não, continua sendo 19. Número de baixo é o número atômico. Isso também não muda, ó. 9. Número de prótons é igual ao número atômico. Não muda. Agora, ele tinha 9 elétrons. Tinha 9 elétrons. Esse menos significa que ele ganhou 1. Então, 9 mais 1, agora ele tem 10 elétrons. E para achar os nêutrons, número de cima menos número de baixo. 19 menos 9, 10. Isso não muda. Vejam de novo.
A única coisa que mudou do que a gente fez até agora, ó, tá aqui, ó, é o número de elétrons. É a única coisa que muda. Todos os outros continuam sendo exatamente a mesma coisa. Exercício. De acordo com a representação química abaixo, complete com os valores correspondentes. Então, vocês vão me dizer qual é a massa, o número atômico, o número de prótons, de elétrons e de nêutrons. Como é que vai ficar? Número de massa é o número de cima, que é 23. Número atômico, número de baixo, que é 11. Número de prótons, igual ao número atômico, 11 também. Número de elétrons, o 2 mais, de novo, é sempre o contrário. Mais significa menos, que ele perdeu. Então, ele tinha 11 elétrons, perdeu 2, sobraram 9. E o número de nêutrons, o número de cima menos o número de baixo. 23 menos 11, 12. E para fechar essa parte, a gente vai falar agora sobre as semelhanças atômicas. O que significa isso? A gente vai comparar agora espécies químicas, átomos, íons. Os átomos ou íons, ou espécies químicas, né, que vai resumir, vai juntar tudo isso, as espécies químicas. Isótopos, ó, eu destaquei aqui uma letrinha que é o P. O P lembra o que mesmo? Prótons. Os isótopos vão ser espécies químicas que vão ter o mesmo número de prótons. Como o número de prótons é igual ao número atômico, lembra que o Z e o P são sempre iguais? Isso significa que os isótopos vão ser espécies químicas que têm o mesmo número atômico. Então, olhem para cá, ó. Se eu olhar para essas representações aqui, ó, o número de cima deles, 16, 17, 18, são diferentes, estão vendo? Agora o número de baixo, 8, 8 e 8. O número de baixo deles é igual. E o número de baixo representa o quê, ó? O número atômico. Sempre que o número de baixo deles for igual, eles vão ser espécies isótopos. Mesmo número de prótons, ou seja, mesmo número atômico. Informação importantíssima agora. Gente, o número atômico é característica do átomo. Não existem elementos químicos diferentes com o mesmo número atômico. Não existe. Se vocês olharem na tabela periódica, vocês já viram uma tabela periódica? O elemento químico de número atômico 1 é o hidrogênio. Não existe outro. Depois, o próximo é o elemento de número atômico 2, que vai ser o hélio. Número atômico 3, 4. Número atômico é característica do elemento. Isso significa que para ser isótopo, ou seja, ter o mesmo número atômico, eles obrigatoriamente vão ter que fazer parte do mesmo elemento químico. Tanto que se a gente voltar aqui, ó, olha só, o elemento químico, esse aqui é o oxigênio, ó. Tá vendo que os três são oxigênio? A massa pode ser diferente? Pode. O mesmo elemento químico pode ter massas diferentes? Pode, com certeza. Mas o número atômico vai ser sempre igual. Então, de novo, para serem isótopos, para terem o mesmo número atômico, eles obrigatoriamente vão fazer parte do mesmo elemento químico. Eles até podem receber nomes diferentes. Por exemplo, os isótopos do hidrogênio recebem esses nomes aqui, ó. O prótio, o deutério e o trítio, tá? São nomes dos isótopos do hidrogênio, ó. Massas diferentes, números atômicos iguais. Outra semelhança, eles podem ser isóbaros. No caso dos isóbaros, ó, eu destaquei a letra A. E o A representava o que mesmo? A massa atômica. Isso significa que os isóbaros vão ter o mesmo número de massa. E eu vou olhar aqui, por exemplo, ó. Número de cima 40, número de cima 40. Número de baixo 18 e 20. Agora o número de baixo é diferente, tá? Eles não podem ter mais de uma semelhança ao mesmo tempo, tá? Senão vai ser a mesma coisa. Então, o número de baixo agora é diferente. Agora o número de cima é igual, certo? Então, aqui significa que eles têm a mesma massa. Por isso que eles são isóbaros. E nós podemos ter ainda os isótonos. Isótonos são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons. Por isso que o N está destacado. Então, eu vou olhar aqui agora para essas duas espécies químicas, ó. Número de cima, diferente, 11 e 12. Número de baixo, diferente, 5 e 6. Agora, para achar os nêutrons, lembra como a gente fazia? Número de cima menos número de baixo. 11 menos 5, 6. 12 menos 6, 6. Então, apesar dos números de cima e de baixo serem diferentes, essa subtração entre eles é igual. Por isso que eu digo que essas espécies são, então, isótonos.
E a gente ainda tem uma última semelhança, essa é a única que pode se repetir, tá? Ele, por exemplo, não tem como ser isótopo ou isótono ao mesmo tempo, ou isótono e isóbaro ao mesmo tempo, não dá, tá? Aquelas semelhanças ou é uma ou é outra. Agora, os isoeletrônicos vão ser espécies químicas que possuem a mesma quantidade de elétrons. E aqui podem envolver íons, e aí sim pode ter essa semelhança se repetindo com outra, tá? Então, os isoeletrônicos, ó, o E de elétrons. Olha aqui para o magnésio. 12 é o número atômico dele. Era quantos elétrons ele tinha? 2 mais significa o quê? Perdeu 2. Tinha 12. Perdeu 2, ele vai ter agora 10 elétrons. O número de prótons é igual ao número atômico, que é 12. O flúor, ó, tem 9 prótons, tinha 9 elétrons. Porém, esse menos significa que ele ganhou 1. 9 mais 1, 10 elétrons. Nitrogênio, ó, 7 prótons. E esse 3 menos ganhou 3. Tinha 7, ganhou 3, vai ficar com 10. Então, eu tenho, ó, número de prótons, que é o número atômico, diferentes. Ó, eles não são isótopos, certo? Se a gente fosse comparar a massa entre eles, também seria diferente. Eles não têm a mesma massa. For calcular o número de nêutrons de cada um, também não tem. Agora, ó, 10 elétrons, 10 elétrons, 10 elétrons. Então, a semelhança entre eles vai ser o número de elétrons. Por isso que a gente chama eles de isoeletrônicos. Para resumir, então, essa semelhança, gente, ó, isótopos, P de prótons, mesmo número de prótons, mesmo número atômico, número de baixo igual. Isóbaros, A, mesma massa, número de cima igual. Isótonos, mesmo número de nêutrons, ou seja, o número de cima menos o número de baixo é igual. E os isoeletrônicos vão ser mesmo número de elétrons. Exercício para fechar, então, essa parte, ó. Eu tenho aqui 3 espécies químicas, o X, o Y e o R. Gente, esses não são elementos reais, tá? São elementos quaisquer ali. Esse X, Y e R representam qualquer elemento químico, tá? Não existem esses elementos de verdade na tabela. Podemos afirmar que Y e R são isótopos? Gente, Y e R têm o mesmo número atômico de prótons para ser isótopos? Não. X e R são isóbaros? Ó, o X e o R têm o mesmo número de massa para serem isóbaros? Não. 50 e 49. X e R são isótonos. Esse menos esse é igual a esse menos esse? Garanto que não vai dar igual para vocês. Podem fazer ali a subtração, não vai dar igual. X e R possuem o mesmo número de elétrons, ó, X e R. Eles não são íons, tá vendo? Não tem carga. Isso significa que o número de prótons e elétrons deles é igual, são átomos. 21 e 21. Isso é verdade. E a letra E, X e Y deveriam estar representados pelo mesmo elemento, o mesmo símbolo químico. Gente, o X e o Y, lembra que para ser do mesmo elemento químico tem que ter o mesmo número atômico, ó. 21, 22. É diferente, então certamente não é. Último exercício. X é isótopo do cálcio, isótono do potássio, tá? Esses são os símbolos do cálcio e do potássio. Portanto, seu número de massa é igual a... Como é que eu vou descobrir isso? Primeiro, se ele é isótopo do cálcio, então ele tem 20 prótons. Isso porque, ó, o cálcio tá aqui, ó, número atômico 20. Se ele é isótopo, lembra que isótopo, embaixo o número é igual. Então, o número de baixo dele tem que ser 20, certo? Se ele é do potássio, ó, o potássio, 41 menos 19 é 22. Então, significa que ele tem que ter 22 nêutrons. E aí, eu jogo aqui na formulazinha, ó, massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. Então, a massa vai ser o número de prótons, 20, que eu descobri porque ele diz que é isótopo do cálcio, que tem 20 aqui embaixo. E o número de nêutrons é 22, porque ele disse que tinha o mesmo número de nêutrons desse elemento aqui, ó, que é 22. Somei 20 mais 22, a massa desse elemento vai ser 42. Gente, beijos para vocês, estudem bastante e dúvidas a gente tira na nossa aula online. Beijos!